Você já deve ter ouvido várias vezes pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus ou até mesmo para os cumprimentos proféticos. O problema é que cada um marca uma data diferente e, no fim, todos estão errados. Mas há dois grupos grandes no meio evangélico que continuam insistindo que são cumprimento de profecias bíblicas. O problema é que ou existe dois Jesus ou eles estão completamente enganados. Seja bem-vindo ao Cristianismo Inteligente, eu sou o Otávio e quero lhe dar apenas um motivo para você pensar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e divulgue para alcançarmos outras pessoas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi pessoas marcando datas para a volta de Cristo ou para os cumprimentos das profecias. Parece que Jesus ter dito que ninguém sabe o dia e a hora de sua vinda não foi suficiente. Mas o pior desses que marcam datas e erram, né, são aqueles que erram e depois mudam o sentido da profecia ou do cumprimento para poder continuarem insistindo no cumprimento da profecia. Bom, eu não gosto muito de falar nomes, mas nesse caso eu tenho que falar nomes. Os adventistas, para superar a grande frustração ou a grande decepção que ocorreu lá nos anos 1800, eles criaram então a doutrina herética do juízo investigativo, dizendo que as profecias, na verdade, se referiam ao momento em que Jesus entrou no santuário e não à sua vinda visível. Já os testemunhos de Jeová, após algumas datas falharem, já que eles marcaram várias datas para o retorno de Jesus, eles então resolveram o problema dizendo que Jesus veio sim em 1914, mas ele está governando secretamente, supostamente através da organização Torre de Vigia. Sobre a questão aí do juízo investigativo, eu sugiro que você pesquise porque é uma doutrina herética que ensina que Cristo está analisando os crentes para ver se serão realmente salvos ou não. Essa doutrina ensina que a obra de Cristo lá na cruz não foi suficiente. É heresia de alto nível. Mas vamos voltar ao assunto do vídeo. Eu quero dar para você um motivo do porquê eu creio que todas essas profecias e todas esses cálculos de datas e de cumprimentos, como esses grupos fazem, eles estão errados. Eu quero mostrar para você um dos motivos do que eu vejo a impossibilidade de nós sabermos com exatidão sobre a data da volta de Cristo ou dos cumprimentos proféticos. E com isso eu espero que você entenda que nenhuma dessas profecias realmente se cumpriu. O erro chama-se calendário. No tempo das profecias, o que valia para os judeus era o calendário judaico. E já no tempo do Novo Testamento, além do calendário judaico, havia ainda o calendário juliano, que era o calendário usado pelos romanos. E também existiam outros calendários. Uma das primeiras lições que a gente aprende num curso de graduação em História é exatamente a dificuldade que os historiadores têm em afirmar datas específicas de acontecimentos antigos. Porque as datas, elas nem sempre são confiáveis. O calendário que nós usamos, que é o calendário gregoriano, ele surgiu vários anos depois do nascimento de Cristo, muitos anos depois do nascimento de Cristo. E ele foi oficializado em fevereiro de 1582. Aliás, esse calendário ele foi promulgado depois do nascimento de Cristo, muitos anos depois, mas ele tem exatamente o nascimento de Cristo como o início da contagem dos tempos. E hoje esse é o calendário que seguimos aqui no Brasil e também é o calendário seguido em diversas partes do mundo. Mas para você ter uma ideia de como a coisa é complexa, esse calendário que nós seguimos, o gregoriano, ele tem uma falha no início da contagem, um erro entre 4 e 6 anos de diferença. Só isso já nos dá um sério problema. Afinal, em que ano nós realmente estamos? Percebeu que só com esse detalhe já se torna impossível afirmar o cumprimento de uma profecia com exatidão? Mas é claro, nós ainda temos outros problemas. E um desses outros problemas são os próprios calendários que eram usados no tempo das profecias. Já que não existia o nosso calendário lá, e sim o calendário judaico. E você sabe que ano é
que nós estamos no calendário judaico? Pois é, calendário judaico nós estamos no ano 5.780. Agora pense comigo. Para calcular uma data, você precisa de um ponto de partida. Claro, uma data inicial. Então, os estudiosos especulativos das profecias, eles pegam como ponto de partida para estudar as profecias lá em Daniel, em Jeremias. E lá em Daniel, capítulo 9, 25, tem um ponto específico para isso. Ele fala sobre o momento da reedificação dos muros de Jerusalém. Pois bem, os pesquisadores calculam que esta reconstrução, que está relatada em Neemias capítulo 2, seja exatamente esse ponto de partida para a contagem profética. O problema, como eu disse, é que não existe uma data confiável sobre quando esse decreto realmente foi realizado. Por exemplo, alguns dizem que foi entre 458 e 457, e ainda há outras divergências. Perceba que aqui nós já temos uma diferença de 1 ano. 1 ano já vai dar uma diferença enorme no final da contagem, não é? Então, mas o que acontece é o seguinte, os pesquisadores, ou dependendo do grupo, eles vão escolher uma dessas datas, eles vão pegar a data, vão comparar com os anos e os dias que estão apresentados nas profecias, vão somar tudo e com isso eles vão chegar numa suposta data para o cumprimento da profecia. Vou repetir, o problema é que historicamente as datas não são precisas. E ainda temos o problema com os calendários, com a conversão de um calendário para o outro, além da falha na contagem inicial do nosso calendário, com uma diferença entre 4 e 6 anos de diferença. Perceba que se a datação do ponto inicial for apenas um dia, para mais ou para menos, do momento em que realmente aconteceu na história, olha, toda a contagem seguinte, tudo que vier pela frente vai estar errado. E aí você soma a essa dificuldade os problemas na interpretação das profecias e você terá um quebra-cabeça impossível de ser montado. Mas, como eu disse no início, ainda existem pessoas que insistem que as profecias já se cumpriram. E ainda dizem que eles é que são o cumprimento profético. E aí eu pergunto, qual é a data do cumprimento profético? Estão os adventistas corretos ao afirmar que em 1844 Jesus entrou no santuário? E aí inventam uma doutrina herética? Ou os testemunhas de Jeová estão certos ao afirmar que foi em 1914 que Jesus regressou secretamente e está agora governando secretamente? Quem acertou? Não é complicado? É isso que eu estou querendo fazer você entender. Os dois estão errados, não é verdade? Continuam insistindo na data para não caírem em descrédito. É claro, imagina se eles de um momento para o outro falassem, realmente nós erramos, não é essa data. Como ficaria? Então eles vão insistir nesse erro. E com isso, continuam enganando pessoas que estão acreditando nessas heresias. O meu conselho é que você fique aguardando a volta de Jesus e esqueça essas especulações de datas e previsões e cumprimentos de profecia. Até porque, meu querido, quando as profecias começarem a se cumprir, nós vamos ter certeza que elas estão se cumprindo. Pode ter certeza disso. Não precisa ficar com essa preocupação, com essa especulação, né? De ficar querendo descobrir quando é que vai acontecer. Quando começar a acontecer, nós vamos saber. Afinal, aliás, não foi essa a ordem que Jesus nos deu. Ele apenas disse para nós vigiarmos e esperarmos. Ele disse apenas que haveriam sinais, haveria momentos em que nós saberíamos que está próximo, mas ele não disse que seria possível nós sabermos a data exata do momento em que ele viria, ou do momento em que as profecias começariam a se cumprir. Então é isso que nós devemos fazer, esperar. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você gosta de fazer essas contas, de especular e fazer toda essa montagem, por favor, não coloque isso nos comentários. Porque, como eu já disse, todas as contas são subjetivas porque elas se baseiam em datas inconclusivas. Ninguém sabe o dia e a hora da volta do Senhor, ninguém sabe o dia e a hora de cumprimentos proféticos, a menos quando elas começarem a se cumprir de fato. Aí nós vamos saber. Então fuja desses grupos que insistem em dizer que eles são cumprimentos de profecias. Grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.